E agora vamos conferir o quadro Viva a Cultura. Muito a presença aqui me faz amar muito mais. Sinto teu olhar a me envolver, vem me abençoar com tua paz. Teu amor é um tesouro que eu guardo em mim. Sei que as bênçãos de Deus virão pelas tuas mãos. Que a graça de Deus me alcance por tua intercessão. Tão forte é o amor que tenho por ti, consagro a minha vida em tuas mãos. Mãe, tua presença aqui me faz amar muito mais. Sinto teu olhar a me envolver, vem me abençoar com tua paz. Teu amor é um tesouro que eu guardo em mim. Sei que as bênçãos de Deus virão pelas tuas mãos. Que a graça de Deus me alcance por tua intercessão. Tão forte é o amor que tenho por ti, consagro a minha vida em tuas mãos. Posso sentir na oração tua presença aqui. O teu silêncio é luz para mim. Que a graça de Deus me alcance por tua intercessão. Tão forte é o amor que tenho por ti, consagro a minha vida em tuas mãos. Que a graça de Deus me alcance por tua intercessão. Tão forte é o amor que tenho por ti, consagro a minha vida em tuas mãos. Consagro os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que pertença a ti. E vamos assistir agora a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje é o terceiro domingo da Páscoa, mas é até 1º de maio. Mês de maio, por tradição, tem sido o mês de Maria, onde nós temos várias festividades, celebrações, orações, com relação a ser um mês mariano, já por uma tradição muito antiga nossa. Do outro lado, 1º de maio é o dia de São José Operário, que hoje não é comemorado, por ser domingo, e São José Operário ilumina com o seu exemplo todos os trabalhadores, Dia do Trabalhador. Recordamos justamente toda a questão do emprego, a questão dos problemas quando não se tem emprego, como vivemos um pouco também nessa época do ano, da nossa fase histórica, devido à questão da pandemia. Muitos perderam seus empregos, e é muito sério tudo isso aí.
Então, de um lado, vai ser uma semana muito especial com relação a isso, Dia de José Operário, ao mesmo tempo Dia do Trabalhador, né? Momentos que nós vemos, meus irmãos e irmãs, em que nós queremos iniciar o mês de maio, mês de Maria, tendo esse grande exemplo de São José, artesão ou trabalhador, como nós quisermos falar, e ao mesmo tempo pedindo a Deus por todos os trabalhadores do nosso país. Sabemos as dificuldades, a questão do desemprego, tanto da carestia também, mas estamos abraçando a todos, dizendo, estamos juntos, no mesmo barco, na mesma caminhada, para encontrarmos caminhos de solução, de encontrarmos as soluções para os problemas. Portanto, meus irmãos e irmãs, eis aí um momento importante de nós pensarmos e vermos a igreja presente na questão social, na questão do trabalho, com as orientações de tantos santos padres nos últimos anos, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, vendo essa necessidade, dessa presença para garantir uma qualidade de vida junto às pessoas que trabalham, e para que também não falte trabalho para as pessoas que necessitam trabalhar para sustentar sua família. Portanto, Dia do Trabalhador, início do mês de maio, estamos vivendo nesse final de semana, e o terceiro domingo da Páscoa. Enquanto o terceiro domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho é uma leitura muito bonita e muito importante deste ano C. Nos fala justamente que o encontro com o Senhor vem na obediência a Ele e na missão, na evangelização. Não é? Aqui fala no Evangelho que estava no lago de Tiberíades, o mar de Tiberíades, como quisermos chamar, estavam Simão Pedro, Tomé, Natanael e também o filho de Zebedeu, entre outros 2 discípulos de Jesus. Então Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Não, a primeira coisa, Pedro falou, eu vou pescar. É claro que não estava voltando apenas à sua antiga profissão, ele agora é apóstolo, recebeu de Jesus uma grande missão de confirmar os irmãos na fé. Quando Pedro fala que vai pescar, também subentende, eu vou evangelizar. Eu vou também nessa pescaria, nessa missão evangelizadora. E aí nós vemos a resposta, nós vamos contigo. A primeira coisa que salta aos olhos nessa liturgia de hoje é essa daí, meus irmãos e irmãs, de escutarmos a voz do Senhor hoje que nos fala de caminharmos com Ele. Nós vamos contigo. Muitas vezes na igreja tem as coisas para fazer, precisa mandar fazer, reclamar para fazer, não há aquela disposição de sim, nós também estamos juntos, eu vou contigo, também vou evangelizar contigo, vou também trabalhar e dar a vida pela evangelização. É uma consequência, meus irmãos e irmãs, da vida cristã, da alegria cristã de poder estar evangelizando. Depois, continua a leitura, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava na margem. Então, ele perguntou, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então, lançai a rede direita da barca e achareis. E assim aconteceu. Não conseguiu sequer puxar para fora a rede por causa da quantidade de peixes. Então, Pedro, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima. Né? E aí, já são os peixes, e Jesus convidou para que comessem. Né? E, aos poucos, viram que era o Senhor. Então, o encontro com o Senhor vem, meus irmãos e irmãs, também da evangelização, da missão, de entrarmos na obediência. Lançai as redes, lance a rede do lado direito e vocês vão achar os peixes. Se não estão conseguindo evangelizar, está faltando tantas situações, lancemos as redes, porque nós queremos pescar com Cristo, queremos estar com o Senhor, nós também vamos contigo. E ao estar com o Senhor, nós vamos ver também que ao obedecer, a hora de lançar a rede, as maravilhas acontecem, meus irmãos e irmãs. É justamente esse encontro com o Senhor. Por isso eles vão encontrar-se com o Senhor ressuscitado. Viram que era o Senhor,
embora ainda não da maneira tão clara, numa certeza, mas pela fé acreditavam, é o Senhor que está presente ali. A leitura é muito clara com relação a isso, meus irmãos e irmãs. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, estavam cheias com 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompia. O número exato, segundo assim, as tradições e exegeses, é o número de nações conhecidas então, ou seja, são regiões do mundo, ou seja, o Evangelho para que nós, enquanto testemunhas do Cristo ressuscitado, possamos atingir a todas as nações, todo mundo, que hoje são bem mais do que 153, mas lembrando para nós a nossa missão universal, católica, de evangelizar em todos os cantos. A palavra de Deus é muito clara, essa catolicidade, essa universalidade, que significa católica, deve nos levar cada vez mais e melhor nessa missão evangelizadora, caríssimos irmãos e irmãs. Depois, meus irmãos e irmãs, tem mais uma segunda parte do Evangelho. Depois dessa experiência, né, de Pedro e os seus discípulos, de estarem vendo que é na obediência ao Senhor e unido a Ele, acontecem as maravilhas, né, da pregação, da evangelização, a tal ponto que as redes se enchem, quase rompem com tantos peixes, né? Então nós vemos também esse é o grande segredo, de estar unido a Jesus. Nós também vamos contigo, de estar obediente ao Senhor. Lancem a rede do lado direito, de podermos, mesmo que nós temos a certeza, eram pescadores profissionais, não tinham pego nada, mas de obedecer ao Senhor, obedecer realmente aos seus mandamentos, e as coisas acontecem, 153 grandes peixes. Esse dinamismo apostólico, evangelizador, missionário, que essa palavra de Deus coloca para nós é muito importante, meus irmãos e irmãs. A missionariedade, a evangelização, o ir ao encontro do Senhor, para obedecê-lo, ouvir a sua voz e levar as pessoas ao encontro com o ressuscitado numa vida nova. Ainda continua, meus irmãos e irmãs, o Evangelho na segunda parte, praticamente. Essa foi a terceira vez, segunda que o Evangelho de João, que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. E depois de comerem os peixes, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Daí, meus irmãos e irmãs, por 3 vezes vai ser essa pergunta. É claro que aqui em português é sempre o mesmo verbo, tu me amas. No grego há uma certa diferença entre os verbos que foram utilizados. Ou seja, não é apenas um gostar do Senhor, mas amar o Senhor, não é? E aí justamente Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai responder: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, 3 vezes vai ser justamente isso. O Senhor vai chamar se Pedro o amava, e ao mesmo tempo que ele vai responder que sim, e vai ter que receber essa missão de cuidar do rebanho do Senhor. Para cuidar do rebanho do Senhor, supõe que nós amemos a Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Tu sabes, Senhor, que eu te amo, que eu não tenho outra vida para ser vivida, a não ser contigo. Por isso mesmo, essa palavra do Evangelho deste domingo, tempo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, é para que possa reavivar em nós esse amor ao Senhor, estar com o Senhor como nossa razão última da vida, primeira e última, e não tem outra razão a ser vivida a não ser no Senhor. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, de poder receber de Jesus o mandato, né, de poder continuar evangelizando. Pedro aqui justamente recebe essa grande missão e fala que quando eras jovem, tu se cingias e ia para onde você queria. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não quiseres ir, não queres ir. Enquanto isso, significando com que morte Pedro ia glorificar a Deus, acrescentou: segue-me, venha comigo, esteja comigo. Não é? Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos aí, né, como é importante, né, a palavra de Deus, né, de nós olharmos bem esse aspecto. Há uma outra possibilidade também, de um evangelho mais curto, apenas uma parte desse evangelho, mas faz parte um pouco, meus irmãos e irmãs, dessa palavra do tempo da Páscoa, que sempre é muito abundante.
sermos pescadores de homens, sermos evangelizadores, anunciarmos a boa notícia que leva as pessoas a uma nova vida, nos mostra que acabamos encontrando com Jesus, o Cristo Senhor, encontrando o ressuscitado. Eis aí a palavra de hoje, a quem nós amamos e que nós colocamos como centro da nossa vida. A leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, meus irmãos e irmãs, começa as perseguições, e aí mesmo quando nós temos a grande missão evangelizadora, aqui fala que os guardas levaram os apóstolos ao Sinédrio e começaram a interrogar os discípulos, dizendo: vocês estavam proibidos de falar, como é que vocês andaram falando de Jesus Cristo, né? Então Pedro começa a falar, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens, né? Ou seja, nós queremos viver para Deus, mesmo que os homens proíbam. E essa vai ser uma frase profética, porque durante toda a história de hoje, quantas vezes a igreja foi proibida de falar de Cristo, foi perseguida, né, porque fala de Jesus Cristo. Ainda hoje, de diversas formas, ela muitas vezes é censurada, cortada, não pode falar de Jesus Cristo. E é justamente, meus irmãos e irmãs, fala a leitura dos Atos dos Apóstolos, né, que é necessário que nós, ao ver as proibições, nós vamos anunciar ainda mais aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que mesmo não tendo o que dizer, né, contra os discípulos, eles apanharam, foram açoitados, e continua a proibição, que eles falassem, foi proibido de que falassem em nome de Jesus, e depois de soltaram, né? Ou seja, eles saíram ainda contentes de terem considerado dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Não desanimaram pelas perseguições e pela experiência de que não poder falar de Jesus Cristo é proibido de novo. E depois, meus irmãos e irmãs, nós temos a segunda leitura, o Apocalipse também nos acompanha nesse tempo da Páscoa, em que a experiência de João vai nos orientando, nos mostrando como ele se encontrou com o Senhor e aquilo que falou o seu coração. A leitura da segunda leitura do Apocalipse de João, ele fala justamente dessa corte divina, ou seja, ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em voz alta: o Cordeiro imolado é digno de receber todo o poder e riqueza, sabedoria e força, a honra, a glória e o poder. E escutou também todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e tudo que neles existem, né? Ou seja, estão diante de mim, né? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra e glória pelo poder para sempre. Portanto, essa experiência de ver os louvores de Deus pelos milhões e milhões de pessoas que estão ali diante do Senhor, essa experiência mística de estar com o Senhor. Palavra de Deus desse terceiro domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, que nos convida para todos nós, de um lado, estarmos unidos à igreja pescando, obedecendo a voz do Senhor que nos manda jogar rede do lado direito, ao mesmo tempo de podermos dizer que nós amamos a Jesus Cristo, por isso mesmo seguimos a Ele e caminhamos com Ele, ao mesmo tempo de, mesmo proibidos e perseguidos, continuar falando de Jesus Cristo, como temos visto acontecer também em todas as épocas da história, também hoje, e por fim, que nós possamos estar fazendo essa experiência, mesmo com todas as perseguições, estarmos com o Senhor, razão da nossa vida, diante do trono celeste, proclamando as maravilhas de Deus. Meus irmãos e irmãs, continuemos o tempo da Páscoa e que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Uma ótima semana. Tchau, tchau! Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.